pessoal, tudo bem? Mais uma vez uma ótima segunda-feira a todos. E Eliseu Padilha, depois de 2 semanas de licença médica, retornou ao trabalho, já fez reunião com Michel Temer, disse que voltou por uma questão de consciência, uma questão psicológica, porque ele tem que tocar a reforma da Previdência, mas Eliseu Padilha é aquele que ocupa o principal ministério aí do governo Michel Temer e que está encrencado. Ele não fala sobre o assunto, já disse que não vai falar. E a única declaração que ele deu em relação ao fato de ter sido delatado por mais de uma pessoa, são 3 delações, e pelo fato do Yunis, aquele advogado, amigo de décadas e décadas de Michel Temer, ter dito que foi usado como uma mula por Eliseu Padilha para distribuir dinheiro para a turma do PMDB e que esse dinheiro veio da Odebrecht, inclusive um dos delatores da própria Odebrecht, mesmo com todos esses fatos aí, ele resolveu fechar o bico e dizer, não, delação é só uma bobagem, delação é delação, deixa a coisa caminhar, eu não posso responder e não vou responder, zero, vou falar nada, 000. Bom, isso é um erro estratégico, mas o Eliseu Padilha tá entre a cruz e a espada, porque ele vai dizer o quê? Ele vai se justificar? Vai dizer, não, isso não aconteceu? Não é possível que pelo andar da carruagem, com três pessoas dizendo a mesma coisa, de fato, Eliseu Padilha seja santo aí no meio desse processo. Então a coisa tá muito complicada pro lado dele. E a pergunta é por que o governo não troca? Primeiro que ele voltou hoje por conta aí da lista do Janot, que tá deixando Brasília temendo e tremendo. Então a lista do Janot, 80 serão denunciados ali na lista do Janot, e ele quis voltar por conta da lista para passar um recado, olha, eu não tô fugindo, mas não vai adiantar muito, porque Eliseu Padilha, pelo que tudo indica, pelo que as delações indicam, pelo que o próprio Yunis falou, o Eliseu Padilha está encrencadíssimo, está sujo no meio desse processo. Teria pedido, inclusive, no caso de uma das delações, o delator diz que ele pediu 4,5 milhões em dinheiro e que ele mesmo dava os endereços dizendo onde o dinheiro deveria ser entregue. Então tem muita informação aí pela frente, Ele teria mais uma semana de licença médica, mas resolveu voltar hoje. E também o que pesa no governo ali dentro é que, segundo os interlocutores do governo, não tem uma peça de reposição. Não tem como trocar, assim, do dia pra noite, o Eliseu Padilha. Então é um desgaste grande, ele tá lá sangrando, é o que se chama de sangrando, ele está sangrando, dificilmente vai permanecer no governo. Por quê? Porque as delações, assim que houver a denúncia propriamente dita, assim que houver uma prova, ou mesmo, como aconteceu com o Gedel Vieira Lima, se houver a inconsistência da permanência do ministro, o Gedel se esfarelou no governo, não teve uma denúncia, não teve, mas o caso do apartamento acabou esfarelando o Gedel Vieira Lima. Então tudo depende de como as questões políticas serão tratadas, do que vai aparecer mais, de qual informação vai aparecer e se a denúncia será oferecida. Mas o fato é que Eliseu Padilha está com os dias contados no governo de Michel Temer. Isso é fato, que também não tem quem colocar imediatamente para substituir num momento importante como esse da discussão das reformas, da reforma da Previdência, também é fato. Agora, Eliseu Padilha está cada vez mais queimado, está chamuscando o próprio governo de Michel Temer, que também anda sendo chamuscado dia sim, dia também. Então hoje em Brasília não se fala outra coisa, todos os jornalistas tentando arrancar uma declaração do Eliseu Padilha, e a única coisa que o Eliseu Padilha disse é que voltou uma semana antes por uma questão de consciência, que poderia ter ficado mais uma semana, e sobre o escândalo Neca de Pitibiribas. Aliás, falando em silêncio, também teve depoimento hoje do Emílio Odebrecht para o Sérgio Moro. Teve uma videoconferência, o Sérgio Moro foi depor no caso, o Sérgio Moro não, o Emílio foi depor ao Sérgio Moro no caso do próprio Marcelo, filho do Emílio Odebrecht. Conversou longamente com o juiz Sérgio Moro, mas essas informações ficarão sob sigilo, a pedido da própria defesa, Então o Ministério Público queria que os vídeos fossem publicados, mas o Sérgio
Moro atendeu o pedido, né? E por enquanto, fica em sigilo o que disse o Emílio Odebrecht a Sérgio Moro. As coisas estão se afunilando, né? Devagar, mas estão se afunilando. Então hoje nós temos aí todos esses fatos importantes e quase todos eles estão em torno da Odebrecht, né, gente? Quer dizer, quase não, todos estão em torno da Odebrecht, que é o caso do Eliseu Padilha, dinheiro da Odebrecht para o PMDB, que é o caso desse depoimento do Emílio Odebrecht e que é o caso da lista do Janot, né, que também tem lá, né, as figuras todas que foram agraciadas com muito, mas muito dinheiro público, né, que passou pelas mãos da Odebrecht. Propina, né, que saiu do bolso do cidadão brasileiro, né, passou pelo Odebrecht e voltou pro bolso da politicaiada sem vergonha. É isso, minha gente. Obrigada pela companhia de todos. Boa segunda-feira. Mais tarde a gente se fala e à noite vai ter Jornal da Joyce. As informações todas do dia para você. Tchau. Curta, espalha, compartilha. Não esquece não.